A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Irmãos, estou aqui mais uma vez para falar do amor de Cristo pelas nossas vidas. Hoje vamos levar uma palavra lá no livro de Romanos, no capítulo número 8, no versículo de número 21, que vai falar: na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Irmão, essa palavra, ela mexeu comigo esses dias, profundamente. Porque a palavra que é pregada, ela primeiro mexe conosco, para poder chegar até aí. E hoje nós vamos falar sobre ela. Na esperança. Quando ele fala na esperança, essa carta, este livro, Paulo escreve. Paulo, naquela época, pregou esta palavra para os crentes e os não crentes. Ele chamou todos para pregar esta palavra. E ele vai dizer: na esperança. Nós temos que viver em esperança. Não podemos deixar a esperança morrer. De que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção. Que a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção. Que a criatura, que também, quando ele fala também, ele fala tanto nós, crente, como os que não são crente, serão libertados da servidão para a liberdade. O que é servir? Ele coloca aqui, libertar da servidão, da corrupção. Ele coloca libertar do pecado para a liberdade. Ele fala aqui que também a mesma criatura. Irmão, quando ele fala criatura, para nós, que a palavra vai dizer, criatura é aquelas pessoas que foram criadas por Deus. Nós vamos ver duas coisas aqui importantes: a criatura e os filhos de Deus. É fácil ser criatura. Criatura é andar na porta larga. Criatura é não ter norma. Criatura é acordar a hora que quer, é fazer o que quer. Criatura é não obedecer ao pai, à mãe. Criatura é uma pessoa que vive em desobediência e em pecado. Esta é a criatura. Só que Deus, ele é tão maravilhoso que ele diz bem claramente: na esperança de que também a mesma, também que eles, nós e toda criatura será libertada. Será libertada. Eu fui liberto, você foi liberta, ou você está buscando a liberdade do pecado? Aí mais à frente ele vai dizer: para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque quando tu alcança a liberdade, deixa de ser criatura, tu passa para a liberdade da glória. Tu passa a ter esperança de receber a glória. Porque o crente, ele vive em esperança naquilo que ele não vê. E a criatura só crê naquilo que ele vê.
a diferença também. Há muita diferença entre o crente e a criatura. E ele vai falar, quando você liberta, né, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Você passa de criatura para filho de Deus. Irmão, quando alguém disser que você é filho, filho é aquele que obedece. Filho desobediente não é filho. Deus fala que os filhos deles são aqueles que obedecem à palavra de Deus e deixam o pecado. Estes são os filhos. São esses que vão herdar a glória do Senhor. Esta é o propósito do crente. É ser arrebatado para os céus, que serão poucos, a palavra fala, muito pouco. Hoje, todos os dias, eu peço que chegue o dia do arrebatamento. Mas eu vivo, mas eu peço. Só me entristece uma coisa, é porque eu não posso levar minha família e nem meus amigos. Porque eles têm que se libertar do pecado de criatura para filho de Deus. O Senhor faz um decreto no céu. E Jesus, Deus faz o decreto no céu sobre a tua vida. Ele assina o decreto hoje. E Jesus, ele como filho obediente, como o nosso Senhor, ele vai operar para ganhar esta alma. E o Espírito Santo vai agir. Ele vai interceder por ti. Ele vai entrar no seu templo se você deixar o pecado. O Espírito Santo, lembre disso, ele não habita em templo sujo. Mas se tu tem um propósito de deixar o pecado, o Espírito Santo vai te convencer. O Espírito Santo vai fazer você voltar atrás e se constranger e pedir perdão. O trabalho do Espírito Santo é interceder por nós aqui na terra. O trabalho do nosso Senhor Jesus Cristo é interceder por nós no céu, para o Pai. E o trabalho de Deus é nos aprovar como filho. E hoje ele baixou o decreto. E ele disse, você vai fazer parte da herança, da glória do Senhor, do arrebatamento do Senhor. Essa palavra, ela é muito tremenda. Gostaria que depois vocês lessem esse versículo, esse capítulo 8 de Romanos, do 18 ao 30, e venha se refletir. E hoje, irmão, eu tenho um propósito de chegar lá no dia do arrebatamento. É esse o propósito do crente e que você também tem que ter. Me entristece muito porque eu não posso levar meus amigos e minha família. Mas a decisão é sua. De querer ser criatura ou ser filho. De querer abandonar o pecado para servir ao Senhor. Eu tenho um testemunho. Numa madrugada, eu acordei de madrugada. E eu tive uma visão de uma mulher. E esta mulher só tinha uma perna. E ela estava vestida de uma roupa vermelha. Mas estava como crente. E esta mulher, e quando eu vi que aquilo não era de Deus, eu vi nitidamente ela acordado e eu repreendi em nome de Jesus. E eu fiquei orando ao Senhor, porque eu saberia que viria uma prova para mim.
Eu saberia que viria uma prova, mas eu não sabia ainda de onde ela viria. E um certo dia depois, 3 dias depois, veio um jovem, entrou lá na minha casa. Eu estava só eu e meu cachorro e esse jovem. E ele veio fazer um trabalho. E lá ele pede para entrar. E eu observei algo de diferente. E ele se insinuou para mim. E quando eu vi ele se insinuando, eu fui lá no meu quarto, me ajoelhei e orei. E eu disse: Senhor, dá-lhes força, meu Pai, meu Senhor Jesus, para que eu possa passar por esta prova, meu Senhor. E ali eu peguei minha Bíblia e sentei naquela mesa, naquela cadeira. E quando eu sentei, aquele jovem pediu: posso ir ao banheiro? E eu disse: só um momento. Fui até lá, fechei a cortina do quarto, fechei a porta e fechei a cortina, baixei a cortina do quarto. E aquele jovem, quando saiu do banheiro, e eu disse: Senhor, eu poderia repreender, eu no meu pensamento, mas Senhor, eu vou contar meu testemunho para esse jovem, porque ele está escravo do inimigo. E aquele jovem se insinuou de novo. E eu disse, ele perguntou, ele fez uma pergunta indecente. E eu disse: eu sou crente. E ele disse: e crente não namora? E eu disse: na igreja existe o joio e o trigo. Só que eu sou o trigo. Você tem que ter certeza do que você quer. Você tem que ter certeza que se hoje vem um arrebatamento, se você vai ou se você vai ficar. Não é Jesus que vai saber. É você que tem que saber. Ele já sabe. Mas você que tem que saber. E aquele jovem disse. E eu disse para ele: eu sou o trigo. Eu não sou o joio. E quando eu disse para aquele jovem, e eu disse para ele: olha, eu já fui deste mundo do passado. Contei meu testemunho para ele. E quando eu olho para aquele jovem, no início que ele ia entrando, eu vi a imagem de alguém que viveu no passado, na minha vida. Naquele jovem. O espírito que estava naquele jovem era um espírito que me reconheceu. E ele veio até a mim para me provar. Enviado pelo inimigo. E aquele jovem, quando eu falei meu testemunho, e eu disse assim: olha, igual Deus me mudou, Ele pode te mudar. Ele pode te mudar agora. E aquele jovem se entristeceu. E ele murchou. E a discernição que eu tive, sabe o que foi? Que aquela mulher, quando eu vi com 3 dias antes, ela representaria a nossa decisão. Você lembra que eu falei que ela estava só com uma perna? Ela era uma crente, mas ela estava com um pé dentro e outro fora. E Deus me mostra naquele momento que a decisão era minha. Mas eu te digo só uma coisa, a decisão é tua. Mas saiba que se você voltar para o mundo velho, você pode se esconder na igreja em qualquer lugar, mas você não vai ser arrebatado. Você ficará. A decisão é tua de servir na maneira correta ou na maneira errada. Aquela mulher representa
muitas pessoas que estão com o pé dentro e fora. Te decide o que tu queres. Abandonar o pecado e ser filho, ou voltar a ser criatura. A decisão é tua. Deus não vai te forçar, de maneira nenhuma, porque não é por força nem por violência. Não é pela sua vontade. Irmãos, eu te digo, a decisão é tua. Muitos se convertem, muitos voltam. Não volte atrás. Não volte. Não sirva a Deus de qualquer jeito. Sirva com excelência. Que a paz do Senhor fique com todos. Em nome de Jesus. Amém.